Queremos mais de ti. Se é pra ele, deixa a palma da mão vermelha, porque ele é digno. Não há nada igual. Diga pra ele. Não há nada melhor a que se compara. A esperança viva. Daqui a pouquinho já tem que ir para o aeroporto. Os meus amados vêm viajar, mas vamos adorar tua presença. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Não tenha pressa na presença dele. Eu provei e vi do mais grande amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Ele está aqui, sinta, respire ele, tua presença. Levante seus braços, toda a igreja de Jesus, rendida, diga: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. De forma intencional, esse é o nosso desejo, Jesus. Sermos inundados por Santo Espírito. Diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher, enche as nossas vidas com tua glória. É um desejo intencional do meu coração. Sermos inundados. Mais uma vez declare, clame, chame por ele. Tu és a pessoa mais linda em nosso meio, o convidado de honra, o Deus vivo. É o desejo, é o desejo. Sermos inundados por tua glória. Não há nada igual. Diga pra ele. Não há nada melhor que tá aqui junto com vocês, a que se compara. Cristo, a esperança da glória. Tua presença manifesta ela, Senhor. Eu provei e vi o mais grande e doce amor que liberta. Sejam livres de todas as amarras, porque Ele está presente em nosso meio. Tua presença, tua presença. Santo, Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Aqui, Jesus, vem com tua glória, manifesta tua glória. Não queremos menos do que a tua glória manifesta neste lugar. Sermos inundados Diga comigo assim, então. Cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei.
Cantarei teu amor para sempre, sempre. Cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta. Meu coração exulta. Posso ter no menor. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer através de nós, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei, cantarei teu amor para sempre, sempre. Cantarei, cantarei. Aonde está o povo rendido aos pés dele, declarando: cantarei teu amor para sempre. Cantarei. Diga agora: viverei. Para encerrarmos, diga: viverei de forma intencional. Viverei teu amor para sempre, sempre. Viverei teu amor para sempre, sempre. Viverei, eu viverei, viverei, viverei teu amor para sempre, para sempre. Antes de voltar para o seu lugar, dê um aplauso de gratidão, Deus de amor. Aleluia, aleluia. Vai voltando para o seu lugar, aleluiado, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, amados. Obrigado. Deus abençoe aí a trajetória. Tem muito ainda para queimar, né, nesse carnaval, né? Que Deus abençoe. Eu tenho mais 5 ainda para ministrar. Oh, glória. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Continua nessa mesma reverência em nome de Jesus. Pastor Alex, quer falar alguma coisa? Pastor Alex, quer falar alguma coisa? Ou bora. O pastor Alex foi arrebatado, louvado seja. Ficamos, mas a gente vai, em nome de Jesus. E a gente é tão de casa que de repente, o pastor Alex já deixou a gente liberado aqui para continuar. Glória a Deus. Glória a Deus. Som, louvado seja. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Glória a Deus. Isso, eu sei que está calor, mas tem um aquecer maior para acontecer dentro da gente nessa manhã. Então vai agora quietando um pouco. Eu sei que é muito intenso e graças a Deus somos intensos. Agora procura ficar em silêncio. A ambiência onde o Espírito Santo tem prazer de se mover se chama reverência. Daqui a pouquinho eu já estou também correndo para Presidente Prudente para pegar o voo para Campinas, depois ainda vou para Poços de Caldas. Essa é só a terceira ministração desse final de semana. Temos mais 4 ainda. Mas essa reverência que a gente está aqui é a ambiência onde o Espírito Santo tem prazer de manifestar a glória dele, de se mover. Estava falando ontem em Ourinhos, estava lá no encontro regional deles e não importa o tamanho, o número de pessoas. Eu já ministrei em portinhas que abriam e cabiam 20 pessoas, mas tinha uma ambiência da glória de Deus, porque ali havia expectativa e havia reverência. Eu preguei em Londres, numa igreja que durante 10 horas fez uma vigília. Eu, como pastor convidado, pude sentir a ambiência daquele lugar, indo no meio daquela multidão, porque eram só 55.000 pessoas reunidas durante 10 horas, numa ambiência da glória de Deus. A gente não via movimento, conversinha, gente olhando para o celular, porque havia alguém
mais poderoso, mais sublime, o Rei dos Reis que estava naquele lugar. E Ele está aqui nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor. Quantos de vocês não me conhecem? Levante um dos seus braços, por favor. Que bom conhecer mais um pedaço do céu. Eu sou o pastor Fabrício Salabai, sou músico profissional da Abramos. Já gravei muitos jingles para cinema, para televisão, coloquei voz aí para muita gente. Aquele negão que cantava nos CDs do Davi Silva, fazia as improvisações vocais, depois dos nossos trabalhos. Sou pastor há 35 anos, sou pastor hoje da comunidade Peniel, em Londrina. Voltamos para Londrina depois de 17 anos no Mato Grosso do Sul. E para você que não nos conhece, eu estou numa expectativa muito grande dessa manhã. Estava aqui no início, quando aqui o ministério estava ministrando aqui, né, da vontade de pular, eu olhei para o Tiago e falei assim, dá uma vontade de pular, passou. Estou brincando, eu estava ali adorando no sofá também, porque a gente é de uma outra geração, eu já sou tiozão. Eu lembro quando o André Aquino estava aqui, ele estava até falando, né, que nós somos aqueles que vieram, né, por exemplo, na adoração viemos, né, abrindo fronteiras e tudo, né, achei muito bonito o respeito dele, o carinho dele, quando ele esteve aqui, e assim, realmente, a gente ainda tem lenha para queimar, eu estou aqui para queimar muita lenha nessa manhã, mas eu estou olhando aqui para a geração do arrebatamento, provavelmente, mas uma igreja que também vai arrebatar pessoas para o céu em nome de Jesus, vão despovoar, vão deixar o inferno e o diabo com enxaqueca em nome de Jesus. Mas eu estou muito feliz, porque hoje em especial vou pregar mais aleluiado, porque normalmente na correria da vida eu preciso estar sozinho, mas hoje está aqui em nosso meio a mulher mais linda desse planeta, que há 31 anos está ao meu lado, mais linda a cada dia. Ontem ela disse assim, quando a gente estava no hotel, apaga a luz, eu falei assim, como? Não tem como apagar a luz, você brilha demais. Está aqui a Rosana, cadê a Rosana? Dá um tchauzinho para a galera, amor da minha vida. Pode mostrar, querido, slide. Mostra a minha família, por favor. Próximo slide, tá, pastor? Minha família. Para quem não me conhece, rapidamente, eu quero mostrar minha família. Vai entrar aqui, quando entrar alguém dá glória. Mas eu sou casado há 29 anos com a Rosana. Temos uma filha, Ana Carolina. Eu não podia ter filhos e Deus fez um milagre. Ana Carolina é uma menina aleluiada. Casou com o menino. Olha lá, olha eles aqui, ó. Olha eles aqui. Aqui foi o casamento, ela se casou ano passado. Casou com o menino que é o Dudu, que eu fico muito tranquilo porque ele ama mais a Jesus do que a ela. Isso me tranquiliza. Mas você acredita que eu batizei esse menino quando ele era pequeno, porque na IPI, na Presbiteriana Independente, onde eu pastoreava antes, a gente batiza as crianças. Se eu soubesse, irmãos, eu batizava por imersão de 5 minutos debaixo d'água até ver Jesus face a face, mas Deus não revelou. Deus foi misericordioso com o Dudu. Hoje eles estão nesse exato momento também lá no Mato Grosso do Sul, na verdade estão em Goiás, e toda a região lá, eles que lideram, e está acontecendo também um evento. Sabe, eu tenho orado desde ontem cedo, quando começamos a agenda pela manhã. Saímos de casa de Londrina e oramos por todos os eventos, encontros que estão acontecendo, porque, sabe, amados, há muito propósito aqui. Primeiro porque foi num encontro como esse, aos 12 anos, que eu entreguei minha vida para o ministério. Aos 7 anos eu já tinha entregue minha vida para Jesus, numa escola bíblica de férias, quando era criança, mas aos 12 anos, numa noite da fogueira, eu recebi um chamado para o ministério, e eu não parei mais. Você não está olhando aqui um ex-drogado, um ex-homossexual, hoje está na moda um ex-homem, um ex-bruxo. Você está olhando só para um ex-magro, bariátrico, que já perdeu 60, tem mais 30 ainda para ir embora, para um dia eu falar, eu era gordo e Jesus me curou. Amém, queridos? Mas a minha vida inteira foi na presença de Deus, ainda que de vez em quando eu vacilei na presença dEle, como todos nós, né? Quem aqui não pecou, né? Mas dizer para vocês que tenho muito temor também nessa manhã. Porque enquanto nós estamos vindo para cá e tantos encontros, lá em São Paulo, acadêmicos do Tatuapé estavam com uma comissão de frente de homens enfocados, e então
um primeiro carro alegórico com pessoas literalmente enforcadas na forca e o Deus do caos sendo glorificado. Mas nós estamos aqui diante de um Deus que fez do caos, lá em Gênesis 1, todas as coisas que a gente usufrui, que colocou o caos em ordem. A terra era sem forma e vazia, era caos, e Deus transformou nesses príncipes e princesas que estão aqui reinando com Ele nessa manhã. Mas olha como que a atmosfera da glória de Deus precisa estar acima da atmosfera do inferno. Olhe bem aqui, olhe bem aqui. Quando eu apresento a minha família, é porque Deus tem promessas para a sua vida. Pega essa. A palavra de Deus diz em Isaías 61:9 que a tua descendência será reconhecida entre as nações, entre os povos, e todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Nessa manhã está tudo em jogo, porque se você sair daqui aleluiado, aleluiada, Deus tem projetos, tem promessas para realizar na sua história. E como disse Jó no capítulo 42, verso 2: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sobre a nossa juventude da região 511 da Igreja do Evangelho Quadrangular, convidados, porque eu profetizo, vai recebendo agora, que os teus filhos serão mais aleluiados do que você, porque os seus netos serão mais sobrenaturais do que seus filhos. Então os seus bisnetos moverão no poder da glória de Deus muito mais do que os seus netos, e os seus tataranetos serão reconhecidos como família bendita do Senhor, e marcarão, se ainda estivermos aqui, esta geração para a glória dele, em nome de Jesus. Nós também queremos te proporcionar a ser bênção na minha vida. Onde está o Felipe Thiago? Está aqui, fica em pé. Ele, a sua esposa, cadê a sua esposa? Está por aí também? Está para lá. Eles são corredores. Acabando aqui, se você precisar, ele vai puxar a fila, que nem o coelho, né, na corrida. Pode sentar aqui. Por quê? Eu saindo daqui, a gente já tem que ir para Prudente. Eu vou trocar de camiseta, lavar o rosto e partir para Prudente. Então acabou aqui. Quer ser abençoador do nosso ministério? Porque hoje eu e Rosana estamos 24 horas de serviço do reino. Nós não cobramos. Pergunte ao pastor Alex, quanto é o seu valor? Não tem valor que eu vou pregar para você, porque Deus vai fazer uma obra muito grande na tua e na minha história nessa manhã. Já está fazendo. Mas seja abençoador. Diga assim comigo, bem alto, assim, uma pergunta assim para mim assim. Só isso? Vamos lá. Exatamente. Sem seus livros, tudo ali é R$10, querido. É pulseira, é chaveiro, é um monte de coisa lá. Tem um monte de coisa legal, tá? Anel. Então acabou aqui, irmão. Se precisar correr lá para buscar dinheiro, corre. Tem aqui corredor que vai te ajudar a puxar fila. Mas rapidinho, acabou aqui, vão lá, enche lá, abençoa o nosso ministério, porque essas são as nossas tendas. Como o apóstolo Paulo tinha suas tendas, para poder abençoar o ministério, para poder usufruir. Como eu disse, eu não tenho nada de salário e não cobro de nenhum lugar que eu vou, porque eu creio que o meu provedor é o Senhor dos Exércitos. Eu fui pastor de igreja durante décadas e fui muito honrado, muito abençoado em todas as áreas. Olha a minha CUT, eu não estou preocupado que estou vivendo pela fé, mas hoje eu estou no nível hard e você pode ser um ajudador. E ali tem muita coisa legal. Tem, por exemplo, esse livro que é de um filho espiritual, Vida com Deus, Cura e Libertação. Isso aqui é um legado. Você pode parcelar no cartão até a volta de Cristo, tá bom? Que eu não vou estar depois também. Então, queridos, esse aqui é um legado sobre cura e libertação. Um moço que foi do inferno, nível hard, e Deus fez uma grande obra. E aí tem todo o projeto de restauração, as orações para serem feitas. É muito tremendo. Tem essa devocional dele, até, acho que, não sei se foi Ismael que me procurou ali, se eu estou lendo, ou foi outro que eu estou lendo. Olha, tempo com Deus, devocional. Tá, você tem que ter vida devocional. Inclusive, esse é o último livro. Nós temos a editora Olam, como você está vendo, pode mostrar na tela, que ali tem também marcador, você pode pegar gratuitamente. A pastora Rosana é a parte inteligente do casamento. Ela é teóloga, ela é jornalista de carreira, ela é escritora, ela é formada e pós-graduada em neurociências. Ali tem muita coisa dela também. Esse livro ela inclusive editou de uma pastora da Lagoinha, lá de Contagem, do zero a devocional, para a gente aprender a ter vida devocional, porque é isso que vai segurar a tua geração, em nome de Jesus. Você tem um irmão mais novo, tem criança, tem filho já. Temos que tirar a criançada do nosso celular, etc., e colocá-las na palavra. Aqui tem uma devocional para crianças, 365 devocionais para o ano inteiro. Tem QR Code para a criança ouvir também as devocionais. E esse aqui, olha como a pastora Rosana é chique. Dia 13, inclusive, estaremos com Douglas Gonçalves no podcast gravando, porque acabou de ser lançado
o livro da pastora Rosana pela Jesuscope, Força e Feminilidade. Olha que bem, você pode aplaudir a Jesus? Então olha como essa mulher que está aqui não é cheia dele, de Deus. Então adquira, tem poucas cópias ali, tá? Senão você vai pagar mais caro, né, no Jesuscope. Então, claro, mais caro porque tem frete, essas coisas. Então está aqui. Tá, parcela até a volta de Cristo, Força e Feminilidade, são 20 mulheres, inclusive a pastora Aimee, eu e Rosana tivemos o privilégio de estarmos no Templo dos Anjos, em Los Angeles, toquei até piano lá, conhecemos a casa dela, toda a estrutura, todo o mover, onde começou o que a gente está fazendo aqui hoje, né, dando sequência a esse mover. São 20 mulheres da história da Igreja do Senhor Jesus, mulheres de reformadores, esposa e a filha do reverendo Billy Graham, mulheres que marcaram. É para mulheres? Sim, mas todo homem que comprar, como eu também ajudei quando estava fazendo a revisão ortográfica, eu fui muito impactado, muitas vezes chorei ouvindo as histórias dessas mulheres. Então você homem também pode comprar, e compra para a tua namorada, para aquela aleluiada que você quer casar com ela um dia, tá bom? Já compra, nem está namorando, ela nem sabe que você quer casar com ela, já dá um livro para ela, pronto, é o código, amém? Glória a Deus. Então tem muita coisa ali, acabou, queridos, vai lá rapidamente, eu vou tirar umas fotos, abraçar um, chorar com o outro, e aí a gente então tem que ir embora em nome de Jesus. Então sai correndo assim que terminar. Diga comigo assim, rendição. Vamos continuar. Pode passar. Você vai receber tudo isso em PDF, pastor Alex vai mandar para a liderança. Se não chegar para você no bom sentido, cobra do pastor Alex. Tudo que eu vou ministrar vai estar em PDF para você. E as nossas redes sociais. Se conecta comigo, se conecta com Rosana Salabai, Fabrício Salabai, tá? Se conecta com a gente, para a gente poder estar junto. Para você ter ideia como Deus tem usado Rosana no Instagram, essa semana, 1 milhão de visualizações, uma matéria que ela fez sobre orar pela Argélia. Tá? A coisa está acontecendo, a gente precisa entrar na mídia para glorificar o nome de Jesus. Você não sabe, talvez, mas a Argélia fechou todas as igrejas evangélicas. Olha o privilégio que a gente está aqui. Então Rosana tem sido levantada para colocar matérias no Instagram, para pulverizar mesmo o inferno, para deixar o inferno em polvorosa, porque quando a gente começa a ver a Argélia fechou as igrejas, nós vamos orar, nós vamos clamar. Imagina os céus da Argélia como estão sendo impactados. Eu creio que a gente vai orar e Deus vai fazer uma grande obra na Argélia em nome de Jesus. Queridos, quando a gente fala sobre rendição, veio para mim o texto embaixo, né, do tema. Eu quero ler rapidamente esse texto. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 7 de Filipenses. Deixa eu ficar aqui do lado. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Diga comigo mais uma vez, rendição. Eu não preciso explicar o que é a palavra rendição, porque honestamente, enquanto eu estava sentado ali adorando, eu vi aqui uma juventude já rendida aos pés do Senhor. Eu não estou aqui massageando o seu ego, eu estou dizendo que vocês são inteligentes. Vocês entenderam que sem Ele nada podemos fazer. E quanto mais a gente se rende, qual que é o tema central desse ano na quadrangular? Que ele cresça. O que diz João 3,30? Se alguém puder trazer uma garrafinha de água já abertinha para mim, por favor. Que ele cresça e eu diminua. Quanto mais a gente se rende, quanto mais a gente desce a casa do oleiro, mais o oleiro faz uma nova obra na nossa vida. Sabe, eu estou aqui no temor do Senhor nessa manhã, porque eu creio, daqui a pouquinho nós já vamos orar, porque eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer, não só na sua vida, mas através da sua vida, em nome de Jesus. Mas olhe na tela alguns destaques. O texto começa dizendo, mas o que para mim era lucro, diga lucro. Queridos, hoje as pessoas, nas redes sociais, nas plataformas, o tempo todo estão nos ensinando a termos lucro. Obrigado, pastor.
Interessante que esta frase, o que para mim era lucro, está ligado ao contexto imediato antes. Paulo aqui está falando de o quanto ele tinha uma reputação, o quanto ele tinha autoridade, o quanto ele tinha permissão para ser inclusive um matador de crente, para ser um perseguidor de cristãos. Era um judeu assim, sem defeito, vamos brincar assim. Um cara religioso, um fariseu religioso, um cara que aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande rabino da época, um cara que conhecia muito da Torá, uma pessoa que podia conversar com a gente ia beber muito dessa fonte, antes dele se tornar o apóstolo Paulo. Tamanha busca que ele tinha. Ele achava que ele estava fazendo o que era certo. Mas aqui agora o apóstolo Paulo, numa prisão, está escrevendo para a igreja em Filipos. Tudo isso parecia que era poderoso, era maravilhoso, era majestoso. Tudo isso parecia que era lucro. E em certa parte era lucro. Mas olhe bem aqui. Olha o que o texto continua dizendo. Isto considerei. Vou repetir. Considerei, mais uma vez. Considerei. Hoje eu vim aqui pela manhã para a gente considerar algumas coisas que daqui a pouquinho eu vou te perguntar. E olha o que ele considerou diante do lucro que ele tinha, da reputação que ele tinha, do poder, da autoridade que ele tinha, do livre acesso que ele tinha, das regalias que ele tinha. Considerei perda por causa de Cristo, de perseguidor a perseguido. Interessante que o texto continua dizendo, na verdade, considero tudo como perda. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Salomão foi um cara sensacional no início. Preste muita atenção. Salomão recebeu uma visitação de Deus e Deus perguntou: o que você quer? Quanto? Está aqui. Imagina Deus te oferecendo o quanto. Quanto você diria para ele? E ele disse assim: eu quero sabedoria. Deus ficou tão impactado com a resposta dele que então disse: então você vai ser o homem mais sábio dessa terra. Eu vou te dar muito recurso, porque você não pediu recurso, eu vou te dar muito. Salomão foi aquele que, inclusive, implantou um sonho do coração de Deus dado a seu pai Davi, que foi fazer um templo. Você conhece toda a história. Mas Salomão começou a baixar padrão. Aquilo que era lucro se tornou cilada, se tornou distração. Presta atenção, todo homem quer ser rei. Você concorda comigo? Quer estar em evidência, quer likes, bota um monte de filtro no Instagram. Todo rei quer ser Deus. Veja os imperadores romanos. Mas olhe bem aqui, só Deus quis ser um menino. O Deus Emanuel, o Deus conosco, que veio para sofrer, para morrer. E Paulo, esse mesmo apóstolo, diz, no capítulo anterior a esse, tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que sendo Deus, não quis dar uma carteirada, eu sou Deus. Pelo contrário, antes, de forma intencional, se esvaziou e se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Quanto mais a gente se rende, quanto mais a gente se humilha. Tem gente que prega a Bíblia errada, os humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o que se humilha de forma intencional, esse será exaltado. Quanto mais a gente se rende, quanto a gente mais desce a casa do oleiro, mais o Senhor nos eleva nos lugares altos, que já estamos assentados em Cristo Jesus, e então desfrutamos disso, para que a gente possa reinar em vida com Ele aqui nessa terra. Agora preste atenção. Paulo aqui está abrindo o coração e falando mais ou menos o que aconteceu com Salomão. Só que ao contrário, Paulo se ligou que ele precisava considerar tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele era, quem ele era, para ter algo maior na vida dele. Salomão se perdeu. Deus disse: sejam obedientes, não se casem com mulheres estrangeiras. E eu quero abrir e já fechar um parênteses. Jovens, olhe bem aqui. Talvez a tua esposa está aqui. Talvez a tua esposa está em outra igreja. Mas não existe no reino de Deus namoro missionário. E não venha me dizer sobre estatística: ah, mas eu conheço 5 casos. Não brinca comigo, porque eu vou te falar milhares e milhares de casos que se arrebentaram por causa de namoros fora do padrão de Deus.
Se aconteceu isso, foi graça de Deus, mas isto é exceção, não é regra. A regra é não ter jugo desigual. A regra é você buscar uma mulher para a sua vida. Como tem muita gente aqui, deixa eu te contar mais uma vez a história da Marilene, para quem já conhece há 30 anos essa história. Eu tinha uma namorada na igreja, ou seja, nem toda que está na igreja, ou todo que está na igreja é de Jesus. Tem uns bodes no meio das ovelhas, mas presta atenção. Estou há 31 anos com essa mulher, mas sabe o que aconteceu? Primeiro eu tive que me posicionar. Porque eu tinha uma namoradinha, que ela era sapé que eu não sabia. Eu virgão, simplão. E eu estou sentadinho perto do apartamento dela, e ela diz, Brísio, porque Fabrício lá em Santos é o Brísio, até hoje me chamam de Brísio, meus amigos. Não quer dormir aqui? Era 9h30 da noite. Eu falei, será que ela está mandando embora? Ao contrário, né? Fazendo o inverso. Eu falei, você quer que eu vá embora? Não, Brísio, pelo contrário, dorme aqui. Tem um colchão no meu quarto. Eu falei, gente, é para casar essa mulher? Essa mulher está preocupada comigo, não vou dormir num jornal, vou dormir num colchão. Vai ser diaconisa da quadrangular? Vou usar uns lencinhos de 4 cores? Ela viu que eu não entendia a história que ela queria ter comigo naquela noite. Ela disse, tome no meu quarto. Aí ela acelerou. Meu quarto é conhecido como quarto do amor. Ai, papai. Varou a Beuzebuda. Varou a Satanuda. Ai, papai. Você está rindo? Deus te abençoe. Eu estava com medo de ser estuprado a qualquer momento. Eu era virgem. E de repente, como Deus me deu ainda o poder de voar, eu peguei o elevador e desci. Tchau, beijinho. E no dia seguinte terminei por telefone. Porque eu não queria casar com uma prostituta. Eu queria casar com uma mulher de Deus. Está aqui há 31 anos comigo. Não vou te falar algo para constranger, mas eu gosto de falar sobre isso porque o certo continua sendo certo, ainda que o errado está sendo feito dentro das igrejas. A Rosane e eu casamos virgens. Eu não entreguei o resto e vice-versa. Eu não entreguei um Fabrício já arrebentado pela vida emocional e sexual. Eu sei que talvez tem alguns aqui que de repente estão aí no lugar fazendo assim, pastor, mas eu... Calma. Se você já fez algo antes do casamento, ou está fazendo com o teu namorado, e estava fazendo até o dia de hoje, porque hoje você vai entrar em santidade em nome de Jesus, para ser abençoado. Romanos 5:1 diz, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não estou aqui para condenar ninguém, mas estou aqui para continuar pregando que o certo continua sendo certo, continua segurando em nome de Jesus. Vai valer a pena, não vai enlouquecer, não vai subir para a cabeça, não vai ficar doido, quer coisinha banho gelado, não deu segundo banho gelado, foge. A Bíblia diz fugir da impureza, fugir da prostituição, fugir das paixões da mocidade. Lembra Zezé? O José do Egito. A mulher de Potifar toda cheia de amor para dar, de repente carentona, chega e vem cá Zezé, vem cá meu nego, eu sou tua dona, eu quero te possuir. E a Bíblia diz que ele ficou lá, o sangue de Jesus tem poder, glória, minha senhora, mulher do popô, do Potifar, ele está longe, ai meu Deus, o que é isso cheirando meu cangote, para de beijar meu pescoço, está arrepiando, não é frio, Jeová, me segura Senhor que eu estou indo. Não, a Bíblia diz que ele fugiu, deixou roupa para trás, pedaço de roupa para trás, foi de forma injusta levado à prisão, mas aquele que tem promessas é fiel para completá-las, para aqueles que tomam posicionamento de santidade. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou o conselheiro do faraó, da prisão ele se tornou a pessoa mais importante nessa terra, mais do que o faraó, porque ele era o conselheiro do faraó. Porque eu estou olhando aqui para homens e mulheres, são príncipes e princesas, mas nunca mais queira viver como bobo da corte em nome de Jesus. Então nós temos que caminhar em santidade. E quando eu falo sobre essa questão, abrindo e fechando parênteses, Salomão se perdeu. Você vai ver lá nos textos dos reis, das crônicas, que ele se perdeu, que ele teve milhares de mulheres, concubinas, agregadas. Começou a fazer, ele que fez o templo de Deus, ele começou a fazer templos que eram abominações ao Senhor, inclusive a Quemos, inclusive a Moloque, que sacrificava crianças. Como que um cara pode se perder? Como
que um cara tão ungido pode se perder? Preste atenção, não deixa cair a coroa. Diga só isso, tá? Não é para conversar. Diga para a pessoa que está do seu lado, sacuda ela se for necessário. Diga assim, não deixa cair a coroa. Ok, volta comigo. Por isso que no final da vida eu creio que ele se redime. E ele começa a falar em Eclesiastes, vaidade, tudo é vaidade. Preste atenção, tudo é vaidade. Irmãzinha, para de ficar enciumada porque a outra tem a bolsa, porque a outra tem a camisa. Para, você já é tudo. Você já tem a película da glória de Deus sobre você. Você é a pessoa mais bem vestida dessa terra, porque você tem a glória de Deus te revestindo. E na área do namoro, se aquele menino quiser uma prova de amor, deixa uma tatu na cara dele, com 5 dedos assim, alto relevo, dá um tapa na cara dele, e depois dá uma joelhada, para ele ficar infértil por algum tempo, para ele lembrar que você é uma mulher de Deus. Tem umas irmãs que vão fazer jiu-jitsu, se prepara meninada, não briga com as meninas não. E Paulo está dizendo, eu tinha tudo, mas eu joguei tudo fora, eu abri mão de tudo, porque eu não queria nenhuma distração. Eu quero Cristo, eu me rendo a Cristo. E o texto continua dizendo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, eu fiz isso. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Continue, por favor. Pode continuar. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, olha aqui na tela. O quanto você está disposta a abrir mão da sua reputação? A gente fala muito sobre o deserto como se fosse uma prova. Mas sabia que deserto para o crente não é só prova, é estilo de vida. Rosana está lendo o livro, ela está me compartilhando algo muito especial. Inclusive, se Deus quiser, nos próximos meses, meu primeiro livro, O Deus de Recomeços, A Redenção de Caim, vai ser lançado. E ela até estava compartilhando comigo sobre um livro que ela está lendo sobre a história de João Batista. João Batista, de forma intencional, escolheu abrir mão. Ele era filho de sacerdote, ele tinha regalias. Ele abriu mão de tudo para ir para o deserto viver um estilo de vida simples. Para de ficar só se preocupando em ter um iPhone do ano. Se preocupe em ser o homem de Deus do ano, a mulher de Deus do ano de 2025. Para de se preocupar com status. Eu acho um absurdo, porque há 10 anos atrás, já em São Paulo, as pessoas alugavam no final de semana iPhone para ir nas baladas de iPhone. Que ridículo, diria o apóstolo Paulo. Não estou dizendo que você não pode ter aquilo que você quer ter, que Deus te abençoe e que você tenha tudo, mas que o teu coração não esteja nesse tudo. Jogue tudo isso como lixo para fora do teu coração, da intenção, porque onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. E Paulo abriu mão de tudo. E a pergunta primeira nessa manhã é essa: o quanto você está disposto a abrir mão da sua reputação? Sabe, queridos, a gente tem áreas na nossa vida que a gente precisa ser restaurado. A história de Lázaro, lá em João capítulo 11, é muito interessante. Porque Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E lá vem a múmia. Porque ele foi envolto por faixas, lenço na cabeça, mas era uma múmia. Ele experimentou o poder da ressurreição, mas ainda ele não estava totalmente liberto. Então Jesus deu um outro comando. Primeiro foi tirar a pedra, todo mundo. Não tira, está cheirando mal, 4 dias morto. Não mexe com isso. Pastor Fabrício, prega só coisa boa. Prega só coisinha fofinha. Para os varões e varoas congressudos, conectudos, rendidudos e rendidudas. Mas igreja não é só lugar de conforto, é lugar de confronto, porque o Senhor quer te fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai marcar a tua geração. É para tirar pedra assim nessa manhã, é para tratar o que tiver que ser tratado. Porque hoje há muitos pastores neste lugar, muitos líderes neste lugar, que já foram adolescentes. O pastor Fabrício, eu mesmo Fabrizão naquela época, que falava, vamos tirar a pedra, está cheirando mal, não importa. O poder da ressurreição veio ao nosso encontro. Jesus está aqui, Ele vai transformar o que não cheira bem no bom perfume de Cristo. Mas uma segunda ordem Ele deu. Disse, está vendo essa múmia aí? Desatem ele. Soltem ele.
Será que, olhe bem aqui, que não há áreas na sua vida que você não precisa abrir mão, porque isso tem de repente favorecido o teu afastamento do centro da vontade de Deus? Ah, pastor, você está falando de livro, por exemplo, de investir em livro, de ler. Eu não gosto de ler. Mentiroso, mentirosa, me perdoe, mas eu tenho que falar a verdade. Quanto tempo você fica no seu smartphone fazendo o quê? Admirando? Olha, ele é retangular. Olha, assim ele está. Olha, é assim que você fica? O que você fica fazendo no seu smartphone, meu abençoado? Lendo. Então, se você fica horas passando o dedinho, passa o dedinho na folha do livro. Vai ganhar até marcador de graça. Passa dedinho na Bíblia. Começa a ser cheio do Espírito. Primeiro colocando conhecimento para dentro, porque a Bíblia fala que o povo de Deus padece e perece por falta de conhecimento. Preste atenção, os louvores que nós estamos cantando hoje vão ser os corinhos daqui a 10 anos, ou seja, aquelas músicas mais antigas. Tudo passa, mas a palavra de Deus continua viva, eficaz. Não precisa ser refeita, não precisa de uma releitura, não precisa ser reescrita. Esquece esses pregadores de YouTube que estão tudo, pinel. A Bíblia continua sendo inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a palavra de Deus. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, é Deus escrevendo uma carta de amor para você e para mim. Mas você tem que ler. Eu lembro quando eu era namorado da Rosana, estou falando de 31 anos atrás. Alguns de vocês só estavam no céu, não tinham sido gerados aqui na terra. E vou contar um negócio que ela vai ficar vermelha. Posso contar? Ela mandava cartinhas de amor para mim. Antes de escrever, ela já passava o perfume dela, porque se passasse depois, borrava. Então, quando eu abria a carta, era o cheiro da Rosana. Eu arrepiava. Glória. Aí ela escrevia palavras de amor, de saudades. Época da carta, irmão. Põe no YouTube, você vai entender o que é carta. Tinha até papel de carta. Elas tinham um monte de coleção de papel de carta. Olha que coisa interessante. Hello Kitty, a maré. Você não tem noção. Aí, ela escrevia. Agora eu vou contar o must. No final ela passava batom. Ia lá no final da folha e fazia assim, ó. E quando eu ia lendo, olhando para aquele batom, aquela boca, olhava para a letra, saía da letra, olhava para a boca. Quando chegava no final, vou confessar para você, eu fazia assim, ó. É minha esposinha hoje. A Bíblia é a carta de amor de Deus, que Ele escreveu com sangue, com sofrimento. E a primeira pergunta é: quanto você está disposto a abrir mão da sua reputação por Ele? Considerar tudo lixo para viver o ano mais glorioso da sua vida em 2025? A carta de amor foi escrita, mas se eu não ler, eu não vou usufruir, eu não vou ter arrepios, eu não vou ficar emocionado como eu ficava quando abri a carta do meu amor. Mostre para mim. Mas o texto continua dizendo: e ser achado nele. Olhe bem aqui, o quanto você e eu realmente estamos achados nele. Porque ser cristão não é o quanto você faz para ele, é o quanto você se relaciona com ele. Vou repetir. Ser cristão não é o quanto você faz para ele, conta dele, as camisetas que você veste, o estilo gospel, até o crentez ou glória. Mas é o quanto você se relaciona, porque Jesus mesmo disse que naquele dia, muitos dirão: mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer: dá licença, não te conheço. Por isso que escrevendo às igrejas, logo para você e para mim, lá em Apocalipse, João escreve: aquele que está à porta, está batendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. Ou seja, é Jesus dizendo: a porta do seu coração só tem maçaneta para o lado de dentro, a proposta está aí, eu estou batendo a porta, mas é você que vai abrir. Agora, se você abrir para eu entrar,
Eu vou entrar e nós vamos ter uma comunhão que eu vou acelerar a tua história. Eu vou ser teu pai de amor. Aquilo que o teu pai e a tua mãe são limitados ou não puderam te dar, eu vou te dar por inteiro. Eu vou te superabundar com a minha graça, com a minha glória. Aqueles dias que você estiver triste, eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Aquele dia que você não tiver direção, eu serei lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Aquele dia que você tiver com uma dúvida, eu vou ser aquele que vou te dar a direção, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa manhã eu quero te dizer que estar nele é ter comunhão com ele. Papai manda dizer que está com saudade de muitos aqui. A coisa mais gostosa lá em casa, quando Rosana está fazendo o devocional dela do jeito dela, eu do meu, ela lê os livros dela, lê a Bíblia, eu também, só que eu estou estudando os originais. Então assim, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, hebraico, aramaico, grego, é um negócio meio doido. Até o meu livro tem umas coisas legais, revelações da palavra, né, sobre a vida de Caim, que a gente só fala mal de Caim, né? Caim matou Abel, Caim foi o primeiro homicídio, Caim vai para o inferno. E olha só, no livro vai ter umas coisas legais lá, tá? Porque é só a gente ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. E aí a gente troca figurinha. Olha o que Deus falou comigo, e ela, olha o que Deus falou comigo. Por isso tem coisa de devocional, até aprender a ter vida devocional. Por quê? É isso que vai segurar essa geração, queridos. O que Netflix, o que Amazon, o que Apple, o que Prime Video, todas essas coisas estão te ensinando, é uma loucura. Não estou dizendo que você não pode assistir série, mas você já parou para pensar que não existe uma série que não tem cenas de lesbianismo, cenas de homossexualismo. Uma moça começa gostando de um cara, daqui a pouco está gostando de uma mulher, daqui a pouco está gostando de outro cara, daqui a pouco estão os três juntos, daqui a pouco vem toda a galera, a suruba. Queridos, e a gente vai olhando isso, vai recebendo isso, vai achando isso normal. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando nessa manhã. É hora de se posicionar, porque Deus tem promessas para fazê-las se cumprir na sua história. E Ele então está dizendo: eu quero ser achado nele. Essa canção que hoje virou também um viral para a glória de Deus. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. O Paulo conta isso, o autor, ele lá de Londrina, né, da Nova Aliança. Brinquei com a Rosana, puxa vida, Deus botou uma agenda aí de 7 ministrações. Eles estão lá hoje, lá ministrando um evento, lá estão esse final de semana, eu queria estar lá junto. E ele compartilha que quando Deus deu a música para ele, foi uma... Ele não tinha nenhuma vontade de que viralizasse, fizesse uma produção. Não estou dizendo que isso é errado fazer, não. Ele queria adorar, inclusive foi num turno de adoração. Ele soltou algo que Deus tinha dado para ele no banho. Ele começou a liberar e de repente, por quê? Ele estava estudando sobre a vida de João Batista, o estilo de vida de João Batista, a intencionalidade de querer viver no deserto, para que pudesse ser aquele que estaria anunciando o noivo, o amigo do noivo. Nessa manhã Deus está te chamando para ser achado nele, para ser amigo, para ser amiga do noivo, porque Jesus está voltando e virá buscar uma igreja adornada, alinhada, enfeitada, linda, cheirosa. E eu estou olhando para essa igreja nessa manhã, mas tem muita gente aí fora, como eu disse no início, se perdendo no carnaval. Mas Deus vai te levantar para você ganhar muitas vidas em 2025, em nome de Jesus. Quem pode dar uma glória a Deus, dê um aplauso bem forte então de gratidão. Que nessa manhã você diga: eu quero ser achado em Ti, Senhor. Eu quero ser achado em Ti. Então a segunda pergunta, tenho 3 nessa manhã. A segunda: o quanto você está disposto a verdadeiramente queimar por Jesus? Eu sou de outra geração e eu ainda tenho lenha, e enquanto eu tiver lenha eu vou queimar. Mas eu sei que daqui a alguns anos, o tiozão Fabrício Salabai vai partir. Faz assim com os seus braços, por favor, faz assim, com a mão assim aberta, que eu vou te dar um negócio da mão. Esse microfone seja agora profeticamente um bastão. Estou passando um bastão para você, pega aí. Põe aqui no coração e diga: entendi a mensagem, Senhor. Se você quer queimar, fala assim: eu quero queimar por você. Nessa manhã, eu estou passando o bastão. Porque Deus está chamando a gente para ser achado nele, para estar parecido com ele. Mas o quanto eu e você estamos dispostos a queimar por Jesus. Não só no acampamento, que às vezes a gente é crente escoteiro, crente só de acampamento.
E o efeito crente escoteiro dura uma semana. Você chega em casa, quer lavar a louça, a mãe pede alguma coisa, agora, o que mais, mamãe? E depois de 10 dias vira aquele maloqueiro, aquela maloqueira que não busca Jesus, que não faz nada. Mas eu estou olhando aqui para um povo que vai se posicionar e vai se render em nome de Jesus, que vai queimar por Ele. Eu sei que você deseja isso, mas o texto termina dizendo assim, por favor. O que eu quero, está entendendo? Intencionalidade. A igreja que o Espírito Santo gosta, que Jesus gosta de se manifestar, é uma igreja intencional, que é o que você está fazendo nessa manhã, nesse micro-ondas aqui. Olha o que ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo. Deus me privilegiou muito, queridos. Eu sempre fui muito honrado, muito mimado, no bom sentido por Deus, porque Ele me ama, Ele é Pai. Deus me levou para tantas nações, me fez ter tantas experiências. Eu lembro que eu estava com a Rosana em Los Angeles, numa conferência profética, estavam indo lá ministrar homens de Deus tremendos. Estava lá pastor Bill Johnson, da Bethel Church, estava Randy Clark, que Deus usa com muitas curas, prodígios, sinais. Estavam vários homens de Deus, Tian, um coreano, George Banov, um búlgaro, homens que Deus tem levantado. Mas eu queria conhecer alguém que eu tinha só ouvido falar, uma loirinha desse tamanho, chamada Heidi Baker. Ela tem um trabalho na África, cavando poços, e a partir dessas águas, falar da água viva. E a África, faça uma viagem missionária para a África, nos piores lugares para você ver como que é o satanismo, a bruxaria. E por causa disso, Deus usou ela para ressuscitar mais de 200 mortos naquela época, 10 anos atrás. Porque daí até os bruxos se rendiam a Jesus. Porque o bruxo consegue matar, mas ressuscitar só aquele que tem o poder da vida. Que pode dizer, vem para fora. E eu queria conhecer essa mulher. E ela pregou sobre José, o tema, qual é o seu sonho? E eu estava na segunda fila, na primeira estavam os speakers, os pregadores, e no final, é uma igreja em Pasadena, perto de Hollywood, vão lá muitos jogadores de NBA, NFL, NHL, atores de Hollywood, gente famosa, uma igreja muito linda, milhares de pessoas, mas aquele dia era um monte de crente de tudo que é lugar do mundo, era o céu na terra, gente de tudo que é lugar. E no final ela começou a perguntar, qual é o teu sonho? E ela disse, eu não vou ministrar ninguém aí embaixo, a minha equipe vai estar na sala de cura, em tal andar da igreja, mas eu vou estar orando agora por todos vocês. E ela começou, qual é o teu sonho? Daí ela começou assim, teu sonho é ser cantor? Eu olhei e falei assim, vou na frente por causa disso, porque já cantei um pouquinho, mas... Seu sonho é ser um pastor? Eu falei, malemar, acho que eu sou. Seu sonho... Quem tem um óculos escuro aqui? Tem alguém com óculos escuro aqui? Aqui. Traz aqui, rápido. Juliette, vem cá. É Juliette, né? É isso? É Juliette que fala? Não, mas assim, é aquele óculos que o pessoal fala. Traz aqui. Já fica aqui que eu vou te devolver. De repente ela perguntou, quem quer ser ator de Hollywood? Olha, eu confesso que eu baqueei. Mas eu falei, não, obrigado. Saúde, pão. Vem cá, deixa eu te dar um presente. Tirar o preço. Deus te abençoe. Viu? Eu falei, eu vou desbancar Brad Pitt, Tom Cruise, deixa eles trabalhar, senão eu vou deixar eles desempregados, só eu que vou ganhar Oscar. Então, de repente essa mulher pergunta, quem quer ressuscitar os mortos? Irmão, eu estava na segunda fila, no gargarejo. Peguei Dona Rosana e a gente só fez assim, e já ficamos, já ajoelhamos. E não era com Heidi Baker, era com Deus. Mas tinha uma porção, você concorda? Tinha uma unção sobre a vida dela. De repente Deus toma, eu tenho tudo esse vídeo. Depois eu vou passar para o Alex. O Alex manda no WhatsApp para vocês. E foi gravado tudo. De repente Deus toma essa mulher. E essa mulher, que não ia orar por ninguém pessoalmente, sai.
e vai com o microfone. E chega do meu lado e põe o microfone na minha boca, eu estou de olho fechado, ajoelhado. Qual é o teu sonho em inglês? Qual é o teu sonho? E a Rosana apertou a minha mão e disse assim, Fá, ela está falando com você. Eu olhei para ela e falei, e eu respondi em português, levantar os mortos, recitar os mortos. Só que olha como que Deus é lindo. Aonde ela tem uma obra? Na África, de fala de língua portuguesa. E aí ela começou a liberar sobre a minha vida. E aí começou em inglês. Você vai ver, você vai receber esse vídeo. Eu vou passar para o pastor Alex. Assim que terminar, quando estiver no aeroporto, eu mando hoje. Você vê o que Deus faz com a gente, quando a gente se rende. E ela pegou e falou assim, agora, 2 pessoas para orar por eles. E aí vem Randy Clark e Bill Johnson, começa a botar a mão na nossa cabeça e orar com a gente. E aí ela disse, todo mundo, 5, 6 pessoas, acabou o evento, todo mundo orando por mim, vamos orar, esse homem vai ressuscitar os mortos. Está tudo no vídeo. Não é história de pescador bom, não. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Eu estou nessa manhã para ressuscitar mortos. É verdade que em todo enterro eu fico na expectativa. Eu vou ser o primeiro a desmaiar, mas eu sei que o meu chamado é ressuscitar mortos. E nessa manhã talvez haja áreas da sua vida que o Espírito Santo quer ressuscitar, em nome de Jesus. Mas quando eu pergunto, o que você quer? Paulo disse, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, a gente só quer as bênçãos, né? E me tornar como Ele, tanto na sua morte como na ressurreição. Termino com uma terceira pergunta. O quanto você está disposto a gastar a sua vida por Jesus? Olhe bem aqui, eu estou terminando. Aqui eu acho que hoje não tem nem instrumento, que o pessoal teve que ir embora. Não sei se tem como colocar alguma canção de adoração bem suave de fundo. Se tiver, se não tiver, os anjos já estão aqui cantando. Mas preste atenção. Não fale agora, não ande no caminho, olhe bem para mim. Deus fez um ser grande ainda, para você ver em 3D o tamanho do anjo. Olha aqui, ó. Mas preste atenção. Olhe bem aqui. Eu vou olhar para cada um de vocês. O quanto você está disposta a gastar a sua vida para Jesus. Eu sei que aqui é diferente. Eu estou falando lá da Papua Nova Guiné, perto da Austrália. Mas como tem jovem cozido, que não quer fazer nada, tem preguiça. Queridos, eu cresci na igreja todo dia. Teve dias da minha mãe que falou assim, não quer morar na igreja? E foi isso que me deixou de pé aqui. Eu tenho uma só vida e decidi intencionalmente vivê-la para a glória de Deus. Nem sempre eu acertei o alvo. Nem sempre eu estava nele. Eu gosto de falar das minhas vulnerabilidades, porque eu e você somos seres humanos normais. Teve momentos que eu errei o alvo, que eu pequei. Teve momentos que eu passei por lutas, por sofrimentos. Seja bem-vindo à humanidade, mas eu quero dizer para você, eu decidi queimar a minha vida para Jesus. Eu lembro quando no pós, e vou terminar com essa história, no pós-pandemia eu tive um burnout, um esgotamento, por causa de toda a correria e de todo o processo, que você sabe como que foi. E eu me vi padecendo, eu me vi em depressão, eu me vi esgotado, que eu não queria sair da cama. Aí Deus levantou essa leoa, Rosana, para ser bênção na minha vida, Carol, para orar por mim. Eu ficava numa salinha, que era como se fosse um cockpit, parecia que eu estava em outra esfera, que eu estava lá na galáxia, uma plataforma espacial. E eu ligava o YouTube e eu ouvia, és invencível. Eu começava, eu tomo posse. E Deus começou a restaurar a minha saúde. Deus começou a fazer uma obra. Eu lembro que o ápice foi a Páscoa de 2022. E eu mandei um recado para o pastor Alex. Eu estava agendado para estar com vocês. Ia ser lá na igreja mesmo,
em Assis, aqui em Assis, e eu falei, depois eu te explico. E só um ano depois eu pude explicar pessoalmente para ele. Mas eu não vou poder ir. Eu tive que pegar todas as agendas e jogar no lixo, porque era Deus me tratando também áreas da minha vida, era Deus me virando ao avesso, me mostrando que eu não sou a quarta pessoa da Trindade, e dizendo, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Fabrício Salabai, e Deus me moendo, e Deus forjando o meu caráter. Foram momentos onde eu quis morrer, onde eu quis dar cabo da minha vida, onde eu estava imprudente, levando a minha sogra para uma loja com a minha esposa, e eu olhava ali a Raposo Tavares, e ficava pensando, qual é o caminhão que eu vou me jogar na frente? Mas você está olhando aqui um Fabrício que ressuscitou. Porque em todos os dias, nos piores momentos da minha vida, eu me rendi aos pés dele e disse, Senhor, eu não posso, mas tudo o Senhor pode. E nessa manhã, a pergunta última é essa: o quanto você está disposta a gastar a sua vida para Ele? Eu quero chegar em Campinas, mas eu não sei se eu vou para o céu quando eu entrar nesse avião. Você concorda comigo? Não grava não, para depois ir para o Fantástico. Não, que faz, né? Mas eu posso te dizer, eu estou pronto para ver Jesus a qualquer momento. Na realidade, já estou cansado desse mundo, já deu. Cansei de brincar. Mas só estou aqui porque eu sei que eu tenho propósito e não morrerei, como diz Nani Azevedo, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo sonhou para mim. Mas eu quero encerrar, daqui a meia hora eu tenho que sair. Voando não, mas daqui a pouco voando. Mas você acha que eu estou suado? É por causa do calor, não estou com pressa não, sabe por quê? Eu quero entregar tudo, como Jesus lá na cruz gritou, está consumado! Entregou tudo. Ele tinha só 33 anos, já parou para pensar nisso? Entregou tudo, e aos 33 foi. Não é o quanto a gente vive aqui na terra, é o quanto a gente se rende, o quanto a gente queima por Ele, o quanto a gente gasta por Ele, o quanto a gente se entrega por Ele. Então daqui a 15 minutos, eu vou ali, você vai ali me abençoar, e eu vou dizer uma coisa para você. Está consumado, deu. Mas eu quero convidar para sair do lugar e vir aqui bem pertinho. Aqueles que estão rendidos aqui dentro, se tem área para ser curada, restaurada, liberta, desatada, é agora. E se tem área que você quer receber revelação de Deus, do teu destino profético, do teu propósito, se você quer queimar a sua vida por Ele, queimar toda a lenha que você tiver, até a molhada, eu quero dizer uma coisa para você: sai do seu lugar agora e vem aqui. Eu quero orar por você. Eu não sei se tem alguma canção que dá para colocar de fundo. Se tiver, coloca de fundo. E eu quero convidar você que vai chegando, chega bem perto aqui, para a pessoa que chega perto da tua nuca, mas começa a orar agora, começa a falar para Deus, eu me rendo totalmente, começa do teu jeito, fala com Jesus, se relaciona com Ele. É Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu estou olhando aqui para homens e mulheres que Deus vai sacudir essa nação através de vocês. Então começa a orar, começa a buscar, começa a clamar. Se quiser cantar com a música, canta. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza. E Ele veio ao nosso encontro. Pode colocar mais som, enche esse lugar. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor. se entrega por inteiro, você será surpreendido pelo Pai. Aleluia. Somos os amigos do noivo, as amigas do noivo, a comissão de João Batista, a companhia de João Batista. Se tiver que perder a cabeça por causa de Jesus, eu vou perder a cabeça, como João Batista. Mas eu vou diminuindo para que Ele cresça cada vez mais. E eu vou me rendendo. Então se renda, aonde você estiver agora, se renda, do seu jeitão, se renda. Eu sou digno de desatar, diga para Ele, A sua sandália.
nele a meu prazer está. Eu caminho com a certeza. E ele veio. De que ele virá. Levante suas mãos e diga: por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é dono dos meus dias. Diga pra ele: por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá. Ele está aqui, veio ao nosso encontro, soberano em poder, ele virá. Deixa ele te tocar poderosamente. E o governo está nele. Veja, ele traz a recompensa dele. Ele pagou um alto preço e foi recompensado. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a recompensa dele. Aleluia! Diga pra ele: por ele que eu estou gastando, de forma intencional eu gasto, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Começa a falar com ele em português, em língua. Começa a declarar para ele: estou aqui, Senhor, e reina aos teus pés. Deus está curando agora, Deus está libertando, Deus está desatando, para que você vá de forma livre, viver a plenitude do que Deus tem para a sua história e para o seu chamado. Deixa ele te usar. Ele virá. Oh, aleluia! Soberano em poder, ele virá. Ele veio ao nosso encontro e vai te usar poderosamente. Se renda, se renda. Veja, olha que Jesus maravilhoso. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Olha ele ligando para nós, olha ele ligando. Só igreja, baixa. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Diga para ele: aleluia, dono dos meus dias. Mais uma vez declara para ele: ele, por ele que eu estou gastando, Perdendo tudo por amor e com alegria. oh Deus. Dono dos meus dias. Deus, nessa manhã eu entreguei um bastão para o meu irmão, para minha irmã aqui, para essa juventude que vai dar continuidade, que começou lá em João Batista anunciando, os profetas do Antigo Testamento anunciando: ele virá, ele virá, ele virá. E obrigado, Senhor, porque o Senhor veio e não nos deixou órfãos, subiu aos céus, mas não nos deixou órfãos, nos entregou o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheias do Espírito Santo, para que no mover, no poder, no agir, na intencionalidade no Espírito Santo, você venha agora romper todas as barreiras, quebrar todas as cadeias, se desfazer de todas as amarras, para viver a plenitude do céu sobre a terra. Eu profetizo sobre a sua vida, jovem. Você é forte, você tem vencido o maligno, e o Senhor é aquele que te diz nessa manhã:
Eu sou contigo por onde quer que andares, não tema. Eu te ajudo com a minha destra fiel. Nessa manhã receba um novo de Deus, um refrigério de Deus. Você veio a esse encontro porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na sua história. Então, em nome de Jesus, receba agora. Receba agora. Nessa vida de rendição, nós experimentaremos o melhor de Deus. Vamos de forma intencional estar nele, viver com Ele, relacionando-se com Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Que Deus te use poderosamente na terra. Que Deus te use poderosamente aonde Ele te estabelecer. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem crê que vai ser usado poderosamente o Senhor, dê um brado de vitória, dê um brado de glória. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te use poderosamente, rendido aos pés dele sempre, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Vamos continuar, vamos. Ainda Ele tem mais para entregar nessa manhã. Ele tem mais para se entregar nessa manhã. Derrama sobre nós, ó Pai, Teu Espírito. Ó Pai, que possamos compreender, ó Pai, e entender o quão sério, ó Pai, tudo isso que nós estamos vivendo. Que haja, Senhor, agora uma entrega genuína. Que venha ter, ó Senhor, agora em nós este entendimento. Ó Pai, o Teu Espírito agora vai começar a derramar esse entendimento. Ó, essa compreensão, essa consciência. Oh, Jesus, derrama sobre nós, Pai. Precisamos de Ti. Derrama. Vamos, comece a se entregar. Se entregue mais. Ele quer mais. Queremos viver para Ti, e somente para Ti, Pai. Ei, não vale a pena existir. É por Ti, ó Pai, que gastamos tudo perde valor. Ei, valerá a pena gastar minha vida. Gaste teu coração agora, gaste tudo. Se Consideramos perda. Diga isso, levante suas mãos ao céu. Por Ele que eu estou gastando. É para isso que você veio aqui. É para você gastar tudo. Queime tudo que você tem. Não deixe reservas. Vamos, Dono dos meus dias. não faz sentido. Você está ali e não gastar. Não faz sentido. Se você estiver aqui, não entregar tudo por amor. Entregue com alegria. Pega a tua voz. Dono dos meus dias. Por Ele que eu estou perdendo tudo por amor. Receba, Dono dos meus dias. E com alegria, dono dos meus dias. Venha o Teu reino sobre nós. Manifeste agora o Teu reino, Pai.
Os céus se alinham à terra. Os céus se alinham à terra. A verdade, a vontade, a suprema vontade do Abba, a suprema vontade daquele que se entregou por amor a você, para que você pudesse estar aqui nessa manhã. Ei, ó Pai, queremos a Ti entregar, Pai, uma rendição completa. Já estou crucificado em Ti, Pai. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em nós. O Senhor vive em mim. Ó Pai, que tudo aqui agora, a santidade, derrama, Pai, sobre nós a santidade. Se há algo, Senhor, que ainda em nós que é corrompido, se há algo ainda em nós, ó Pai, que precisa ser ajustado, venha com o Teu fogo consumidor, o Teu fogo, ó Pai, que purifica, o fogo que vem agora santificar. Assim como o ouro, ele, mediante o fogo, ele é purificado, assim o Teu fogo vai ser derramado sobre nós e purificará toda a carne agora. Você receba agora a libertação. Libertação agora, receba agora a cura. Talvez este pecado, talvez isso que tem te escravizado, que tem impedido você de romper, tem impedido você de alcançar a vontade do Pai. Talvez algo ainda está te impedindo, mas nós repreendemos agora, e o Espírito está derramando agora sobre todos. Queremos a Ti, Pai, somente a Ti. Ó Pai, somente a Ti, Jesus. Vivemos em Ti, Pai, e somente para Ti. Não tem para outro. Nós não temos vida para outra pessoa, para outra coisa, a não ser para Ti. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos cuidado de nós. E queremos a Ti, Pai. Queremos ser mais parecido com o Senhor. Não há razão, ó Deus, de existir. Não há razão, ó Pai, de viver se não for pelo Senhor. Levante suas mãos aos céus e diga isso. Senhor Jesus, diga isso junto comigo. Senhor Jesus, não vale a pena existir se não for pelo Senhor. Não vale a pena existir. Vem com teu fogo. Vem, 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 vem. Te desce vamos, Senhor. Derrama sobre nós, vem como em Pentecoste. chame por Ele. E enche-me de novo, Espírito. Chame por Ele. Chame, Espírito. Jesus, e enche-me de novo. Diga só vocês: Espírito, Espírito. Com todo o teu ser, diga isso. Diga assim. Batiza agora com o teu Espírito, ó Pai. Batiza agora com o teu Espírito. Batiza agora, batiza agora, batiza agora, Pai. Espírito, te desce como fogo. Vem, Senhor Jesus. Enche-me de novo, Espírito, Espírito, Espírito. Te desce como fogo. Queremos a Ti.
o teu Espírito, o teu Espírito, o teu Espírito, o teu Espírito está nos envolvendo nessa manhã. Desce como fogo, vem, desce como fogo. Ele te chama para este relacionamento. Ele te chama para este lugar. Ele te chama, Ele te chama. E o Espírito, Ele quer te envolver. Talvez você ache que não tem força, mas Ele é aquele no qual o próprio Cristo, ao se assentar nos céus, Ele disse que mandaria aquele que traria o consolo, mas aquele que também traria o poder. Entregue tudo. E que o Espírito venha tomar a direção da sua vida. Com suas mãos levantadas aos céus, aplaudam. Entregue o melhor aplauso ao Senhor. Entregue o melhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se